durante esses domingos até o domingo da ressurreição. Vai ser um tempo muito especial. Hoje eu tenho uma palavra muito breve para compartilhar com você. Eu estou com muita expectativa naquilo que a gente vai vivenciar como comunidade depois. Eu acredito que olhando para essas bacias você já pode imaginar. Mas antes da gente fazer aquilo que o Senhor indicou no meu coração para a gente poder fazer como comunidade aqui hoje, eu quero partilhar os princípios do lava-pés. A gente vai percorrer uma trajetória juntos, desde o lava-pés até o caminho do sofrimento de Cristo, até a morte dele na cruz do Calvário, até a ressurreição dele no domingo. E eu tenho certeza que essa Páscoa, ou nessa Páscoa, nesse mês de abril, nós seremos aperfeiçoados ao que a Páscoa significa, aperfeiçoados à imagem do nosso Cordeiro Santo, que morreu pelos nossos pecados. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar para a gente poder entrar na mensagem dessa manhã. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nós te agradecemos, Pai, porque temos acesso ao livro da vida. Obrigado porque passará céus e terra, mas essa palavra não passará. Ela vai se cumprir na nossa vida à medida que nós meditamos nela dia e noite, à medida que somos instruídos pelo Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo, a caminhar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Que essa manhã seja uma manhã de aperfeiçoamento, que essa manhã seja uma manhã onde nós entramos aqui de uma forma e saímos daqui ainda mais parecidos contigo. Oramos para que o seu Santo Espírito possa trazer revelação ao nosso coração a respeito do texto bíblico, que ninguém saia daqui da mesma forma, Senhor. E se há alguma intenção maligna contra essa reunião, eu declaro que ela seja caída por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que ninguém sairá daqui sem receber as sementes, que serão enxertadas em seus corações como um solo fértil e frutificarão assim por em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, tá sobrando um pouquinho de grave para mim, não sei se tá. Se tiver muito bom para a igreja, pode deixar assim, tá? A gente tá com o som adaptado hoje aqui. Mas tudo bem. Família, tivemos um Revival Night ontem, né? Maravilhoso. Eu estava falando com a minha esposa, eu acho que o próximo pode ser Revival Morning. Pode ser de manhã, acho que essa vibe de culto de jovens, à noite é uma vibe de culto de jovens, né? Eu passei disso, gente, eu sou um ancião, eu gosto. Alguns pastores de outras igrejas me convidam para ministrar em cultos de jovens e eu entendo, eu vou, eu gosto, aprecio. Mas às vezes quando é adolescente, aí eu fico, meu Deus, não me sinto mais no mesmo ambiente. Vigília, né? Eu gosto, mas assim, eu não sei me comportar mais no meio de jovem, gente, né? Mas eu sou jovem ainda, mas eu sou jovem com a mente de mais velho, né? Então, eu virei o ancião da EBD. Então, estamos aqui na nossa EBD, né? No domingo de manhã. Eu gosto de pregação expositiva. Não é EBD, eu estou falando como se fosse, bebê, entendeu? Eu falei que eu virei o ancião da EBD. Então estamos aqui na nossa EBD. Mas hoje é o culto do domingo de manhã, amém? Nós vamos fazer uma breve exposição bíblica e a gente vai caminhar aqui na ilustração, na verdade na exposição de um texto que eu acredito que vai nos edificar muito. Agora, para fazer uma introdução a respeito desse mês de abril, o mês de Páscoa, né? A gente está celebrando a Páscoa neste mês. E a Páscoa é uma celebração anual que foi instituída por Deus para a nação de Israel. Conforme escrito em Êxodo, no capítulo de número 12, a primeira Páscoa ela foi comemorada na libertação do povo hebreu do Egito. E anualmente, ainda hoje, Israel celebra a Páscoa com o seguinte propósito: recordar o que Deus havia feito por eles, isto é, a libertação da escravidão. Agora, irmãos, é sempre importante que a gente olhe para as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, entendendo que existe uma convergência bíblica. Quando na Nova Aliança nós vemos os autores nos instruindo a respeito da antiga aliança tendo sido uma sombra ou um tutor até Cristo Jesus, nós precisamos compreender, irmãos, que Deus ele não é um Deus da antiga e um outro Deus da nova aliança. Tudo sempre, em todo momento, foi sobre Jesus, tudo apontou para a vinda de Cristo Jesus, e o mesmo Deus que continua sendo bom, ele foi bom desde Gênesis também. Então esse Deus que liberta o seu povo da escravidão no Egito é um Deus que um dia enviaria Jesus para libertar o seu povo da escravidão do pecado, isto é, eu e você. Então a convergência bíblica desse ato de libertação de Deus por meio de Moisés apontava para um ato de libertação que Cristo Jesus promoveria para nós na cruz do Calvário.
Então, tão importante quanto entender a libertação do povo do cativeiro do Egito, é importante também entender que nós fomos libertos das algemas e das correntes do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Então, tudo que lemos e observamos no Antigo Testamento, ele é carregado de um elemento teológico chamado convergência bíblica. Tudo, de Gênesis, Apocalipse, aponta para Cristo. Então, naquele contexto, ano após ano, um cordeiro precisava ser levado puro, sem manchas e sem defeito, para um sacrifício que era necessário ocorrer anualmente. Aquele ato de sacrifício, ele simbolizava a cobertura do pecado do povo por um tempo. Esse sacrifício era repetido ano após ano, e também indicava para um tempo em que um dia, um cordeiro santo, sem defeito, sem mancha, puro, aquele a quem João olha e diz: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Irmãos, esse cordeiro que veio não era apenas mais um cordeiro. Aquele sacrifício que era repetido ano após ano, agora seria feito de forma definitiva, de uma vez por todas e para sempre. O Cordeiro Santo de Deus haveria de morrer no meu e no seu lugar, para levar sobre si o meu e o seu pecado. Ele não apenas removeria por um momento, não seria um sacrifício que seria suficiente apenas por um ano. É um sacrifício que durou para sempre. E agora mesmo, o sangue de Jesus, o sangue deste cordeiro está sobre nós. Não era apenas mais um cordeiro, não era apenas mais um cordeiro que cobriria o nosso pecado, mas ele removeria definitivamente a nossa condenação. Cristo Jesus, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Aleluia. Então, há 2000 anos, no Monte do Calvário, durante a época da festa da Páscoa, haveria um cordeiro derramando o seu sangue para nós. E glória a Deus, porque agora nós podemos olhar para o seu relato, olhar para o Evangelho e celebrarmos a vitória de algo que já aconteceu. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo lá em João 13. A gente vai começar a nossa jornada no caminho da Páscoa aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Então, mais uma vez, nós percorreremos essa jornada com Cristo, começando aqui no Lava Pés. Passaremos pelo caminho do seu sofrimento na via dolorosa, até a sua morte no Calvário e, enfim, no domingo da ressurreição. Inclusive, irmãos, nós temos por costume nessa comunidade local de participarmos da ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês. Esse é um primeiro domingo do mês. Mas como é mês de Páscoa, a gente vai fazer essa celebração da ceia deste mês no domingo de Páscoa. Tá? E hoje a gente tem também algo especial para acontecer aqui. Amém? João, no capítulo 13, verso de número 1. Quem chegou lá diz amém. Nós leremos do verso de número 1 até o verso de número 15. Bem-vindo à EBD do seu domingo de manhã. Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" E Jesus respondeu: "Você não entende o que agora estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Verso de número 9. Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus então respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Verso 12.
Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou para o seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Muito bem, meus irmãos, eu quero explanar alguns versos desse trecho que nós lemos. Começando, versículo de número 1, para a gente captar um princípio importante aqui. A Bíblia diz que antes da festa da Páscoa, retratando um momento que a gente está vivenciando, que dentro do nosso calendário se refere a esse trecho, esse espaço de tempo que nós estamos celebrando no mês de abril. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que momentos antes de Jesus ser crucificado, ele poderia ter feito muitas coisas. Ele sabia que havia chegado a sua hora. Mas é interessante perceber que aquele a qual os relatos históricos e estudiosos dizem que dedicou cerca de 70% a 80% do seu tempo com os seus discípulos, ele preferiu, ao invés de subir o monte e pregar para uma multidão, montar uma mesa e servir os seus discípulos. O ato da ceia que Jesus nos deixa e nos encoraja a fazermos hoje em memória dele, é um ato muito profundo. Agora, o que acontece depois da ceia também é tão profundo quanto. Depois de ter partido o pão, depois de ter distribuído o cálice aos seus discípulos, Jesus agora levanta da mesa, pega uma bacia, coloca uma toalha na cintura e vai fazer algo que ninguém esperava. Mas é interessante perceber que antes desse ato acontecer, a Bíblia retrata um fato muito importante. Jesus sabia que havia chegado a sua hora e ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra. E não apenas de qualquer forma, mas Jesus amou até o fim. Amar até o fim, ou em outro sentido, perseverar em coisas, é algo que a nossa geração não conhece tanto. É muito mais fácil descartar vasos quebrados do que restituir. É muito mais fácil começar outros relacionamentos do que restaurar. É muito mais fácil a gente trocar as coisas. Uma geração que trata as coisas tanto como descartáveis ou como fúteis. É muito mais fácil a gente descartar inclusive pessoas. Mas Jesus, ele nos dá o exemplo. Sabe que Deus, ele não pede que nós façamos nada que ele não tenha feito antes por nós? Quando Jesus, ele fala para que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, isto é porque ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Quando Jesus fala agora, pela inspiração dos seus apóstolos ali, seus apóstolos escrevem nas suas cartas, e uma delas diz que agora, uma vez que Jesus nos perdoou, assim nós podemos fazer uns pelos outros, assim nós podemos fazer porque Jesus um dia fez por nós. Ele estabelece o exemplo, ele estabelece o padrão, e agora Jesus também está aqui fazendo o que está fazendo, porque um padrão de amor foi estabelecido, isto é, um amor até o fim. É difícil para nós pensarmos em como podemos fazer isso, em como podemos tratar as nossas relações como uma relação de amor que persevera até o fim. Eu falo isso inclusive especificamente para casais, casados, porque Deus te amou até o fim, você também foi capacitado por Ele a amar até o fim aquela pessoa que você um dia disse que assim faria. E esse amor até o fim, meus irmãos, toca a nossa vida, porque muitas vezes nós somos pegos de forma muito a pensar em condenação, quando talvez nós pensamos que Deus não nos ama tanto assim, quando deixamos de corresponder às expectativas dEle. E é verdade que o amor de Deus não muda, embora Ele aprove ou não aprove tudo que você faz. Embora Ele se agrade ou não se agrade tanto assim de tudo que nós fazemos. Mas a verdade, meu irmão, é que o amor de Deus não tem sombra de variação, assim como Ele também não tem. Deus te amou até o fim. Não apenas com palavras passageiras, mas com atitude contínua e sacrificial. Olha só que profundo esse verbo amou até o fim. No original, no grego, ele carrega um peso de um amor completo, perseverante e eterno. Um amor que não desiste mesmo diante da traição que aconteceria em breve. Isso é tão profundo, Jesus sabia quem haveria de traí-lo.
ainda assim Jesus não deixou de amá-lo. Isso mostra um tipo de amor incondicional, um tipo de amor que na prática não é tão fácil, mas um tipo de amor que foi nos dado o exemplo para ser seguido. Um amor que não espera nada em troca, um amor que se dá, um amor que se doa, independente de. Um amor que não é meritocrático, um amor que não é olho por olho e dente por dente, mas é um amor que tem um exemplo a ser seguido, ainda que nós não merecíamos. Jesus decidiu se entregar por nós, porque Deus estava revelando o seu amor ao mundo. Ainda que Jesus iria passar pelo seu maior sofrimento, que era estar desconectado de Deus, que era entregar o seu espírito, que era levar sobre si a nossa condenação, o cordeiro imaculado, o cordeiro santo, o cordeiro sem manchas, agora estaria destituído da presença do Pai por um momento, para que Ele pudesse ter você eternamente. Amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Agora, por causa disso, sabendo da sua missão, sabendo do exemplo que Ele queria deixar, agora nós chegamos ao verso de número 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou a toalha na cintura e depois derramou uma água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu acho interessante que esse trecho começa: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Esse trecho me faz lembrar de Mateus 28, quando Jesus está comissionando os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Ele diz assim: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão. Ou seja, uma vez que a autoridade foi dada a Jesus, essa autoridade ela é também revertida, ou ela também reflete no comissionamento que Ele nos dá por ter toda a autoridade sobre nós, amém? Agora, a autoridade de Jesus, ela também é demonstrada nesse ato, como uma autoridade para se ajoelhar, para servir alguém, para se doar pelo outro, para demonstrar com a sua atitude, além de um ato de purificação, que simboliza ali a lavagem dos pés, mas também um ato de serviço e humildade, porque a Bíblia diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando o mundo e quando o contexto de Jesus esperava um rei que viria com uma espada para libertar o povo da opressão do Império Romano, Jesus vem com uma toalha. Quando todos aguardavam um trono, Ele escolheu uma bacia. Jesus, com este ato, fez algo que escandalizou o céu e a terra. O rei se ajoelhou. Irmãos, isso é tão profundo. O rei de joelhos. O rei de joelhos. Isso deve nos ensinar tanto. Porque quantos de nós, ao invés de buscarmos uma toalha e uma bacia para servir alguém, entenda este ato como um ato que nos coloca em direção ao outro para fazer algo pelo outro, queremos um trono para se assentar enquanto todos fazem algo por nós. Neste mundo, nesse sistema mundano, a autoridade sempre é revelada com um poder para que os outros façam algo para si. Jesus foi o rei que veio revelar que toda a autoridade que Deus lhe deu foi para fazer algo por outro. Porque a verdade é que maior é quem serve do que quem espera ser servido. É bem verdade também que este rei que veio para se entregar neste primeiro momento voltará para governar. Ele é rei, ele se assentará no trono de Davi. Existe um governo que se iniciará em breve. Eu e você teremos a oportunidade de ver isso. Mas com o exemplo que Jesus nos deixou e nos instruiu a caminhar nele, existe um rei com toalha e bacia. Eu acho que isso talvez seja o maior confronto à vida cristã. Exercer a autoridade que Jesus nos deu para fazer coisas que talvez estão diretamente atreladas deixa eu pensar, a uma simbologia de sucesso, como por exemplo, a vitória que Jesus deu para nós sobre Satanás, nos dá agora a autoridade de expulsar demônios. Nós precisamos exercer essa autoridade. A autoridade que Jesus nos deu para caminharmos livres do poder do pecado
É uma autoridade que pode nos fazer caminhar nesse sucesso de não sermos mais presos ou dominados pelo pecado. Mas quando nós olhamos para o tipo de autoridade que Jesus nos deu para servir o outro, é um pouco mais difícil, não é? Mas a verdade é que isso muitas vezes é mais difícil porque toca mais o nosso orgulho do que a nossa habilidade de servir. Porque para você se curvar para servir alguém, mesmo que seja um ato espiritual, não necessariamente literal, você precisa de humildade. E talvez o ego seja o último dos ídolos a ser vencido por nós. O nosso próprio eu, a nossa própria auto-idolatria. Mas aqui o Rei dos Reis está nos deixando o maior exemplo. Por fim, versículo de número 8, a gente vê o escândalo de Pedro retratado nas suas palavras. Ele diz: lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Eu gosto sempre do ímpeto de Pedro, e eu olho para você porque você é Pedro. Ele olha e na hora responde: Jesus, eu imagino você falando isso, pastor. Lava minha cabeça, todo o meu corpo e os meus pés agora. Não somente os meus pés, Senhor. Olha, dá ordem. Não somente os meus pés, Senhor. Mas a minha cabeça, todo o meu corpo. Jesus depois, ele faz referência a um conceito teológico que na verdade, faz referência a um contexto que eles viviam ali, falando sobre aquele que já tomou banho, ou seja, aquele que já foi purificado, agora ele precisa só lavar os pés com as sandálias em um ambiente empoeirado como era aquele. Alguém que já havia tomado banho em casa, agora quando ele chegava num novo ambiente, ele precisava só lavar os pés. Aqueles que um dia foram salvos, aqueles que um dia foram libertos, aqueles que um dia foram lavados por Cristo Jesus, já tem o seu sangue te revestindo. Mas este ato de limpeza dos pés também remete a um ato de purificação e santificação diária que precisa acontecer enquanto nós seguimos o exemplo de Cristo. Então, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Repara que Jesus, ele está provocando os discípulos a uma reflexão para que depois ele pudesse falar: façam como eu também fiz. Não é apenas seguir o exemplo como um ato natural, mas seguir o exemplo entendendo o significado daquilo. E Jesus está ensinando: vocês me chamam mestre, vocês têm razão, mas uma vez que eu sou Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu acho interessante que Jesus fala agora no verso 15: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Se você procurar no Evangelho, meus irmãos, você vai ver que todos os atos de Jesus, eles foram atos implicitamente demonstrados como um exemplo a ser seguido. Mas este é o único momento nos Evangelhos em que Jesus diz literalmente que ele estava dando um exemplo. Isso corta as mais profundas entranhas do nosso ser, porque mexe com o nosso ego. Este ato vai muito além do que um ato natural. Existe um sentido muito profundo no que Jesus está fazendo. E na única vez que ele fala que deixou um exemplo a ser seguido, ele está lavando os pés de alguém. Ou seja, exemplo que deve ser seguido no nosso dia a dia. Não que nós devemos andar com bacias por aí o tempo todo, mas que este princípio de bacias e toalhas estejam no nosso coração, enquanto nós carregamos o coração do Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, irmãos, o maior milagre não é Deus te promover. O maior milagre é você se curvar em exemplo ao que Ele fez, lavando os pés até mesmo de alguém que vai te trair. A igreja precisa urgentemente reaprender a servir. Mais do que púlpitos e microfones, a gente precisa de bacia e toalha. Porque
Porque a verdadeira grandeza se revela de joelhos. Foi isso que o mestre nos ensinou. É isso que a gente tem falado até aqui de forma tão constante, de forma tão profunda. Na série This is Church, que encerrou domingo passado, né? Foi maravilhoso, o pastor Dani veio aqui, entregou uma mensagem poderosa. Mas a gente continua esse exemplo. O que a gente falou não fica no mês passado, é o exemplo de Cristo. Agora, quando Jesus lava os pés de Pedro, ele estabelece um padrão a ser seguido. Um discípulo de pés sujos está sempre procurando alguém para servi-lo e lavar os seus pés. Um discípulo de pés limpos está sempre à procura de alguém para servir e lavar os pés. A gente vai fazer um lava-pés aqui hoje. Eu sei, talvez nem todos vão querer participar. E está tudo bem. Mas eu quero encorajar você a avaliar o seu coração. Porque muitos não querem que seus pés sejam lavados não apenas por constrangimento, mas por uma falsa humildade que na verdade revela o orgulho de não querer fazer o mesmo pelo outro. Agora, se seus pés foram limpos por Cristo, você tem uma dívida a ser paga. Se foi Cristo quem te lavou um dia, você tem um exemplo a ser seguido. Lavar os pés do outro. E se você tem confiança na sua identidade, você não tem medo de lavar o pé de ninguém. Se você sabe quem você é em Cristo, se ajoelhar para servir alguém, não é um ato que te inferioriza, porque você sabe que aquele que é superior a todos veio para se entregar. Esse é o exemplo de Cristo. Esse é o exemplo que está nos apresentado no Evangelho. Esse é o exemplo que nós devemos seguir todos os dias. E esse é o exemplo que simbolicamente nós faremos hoje. Mas um exemplo que precisa ser feito com sentido, com significado espiritual. Sabe, irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas uma vez que você chega até Cristo e recebe dele toda a dádiva, todo o dom perfeito, o infinito amor que um dia fez com que Cristo Jesus fosse pregado na cruz em você, por causa de você, por causa dos seus pecados, no seu lugar, agora também te impele a ir em direção ao outro e fazer algo por alguém. É um amor que nos coloca em ação, é um amor que nos impele a um lugar de impacto e ação para fazer algo por alguém. E se talvez isso não seja profundamente compreendido por você hoje, talvez seja porque seus pés ainda estão sujos. Deixe Jesus lavar os seus pés. Deixe o Rei dos Reis te purificar. Essa lavagem feita por Cristo tem uma simbologia de purificação. Aquele que veio te purificar, te santificar, te limpar de toda a impureza está diante de você. Em espírito, Cristo está aqui presente na sua igreja. E se você não o conhece, Ele está sendo apresentado para que você possa não apenas ouvir falar dele, mas ter uma experiência real com Cristo Jesus. Essa é a manhã que talvez Ele tenha marcado um encontro contigo, que chegou aqui nessa manhã e ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus. Esse é o dia que o Senhor marcou no calendário celestial, um encontro contigo. Agora, você precisa deixar. Se você não deixar, Ele não tem comunhão contigo. Você precisa permitir, porque se você não permitir, Ele não tem comunhão contigo. E a comunhão com Cristo simboliza comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com o Filho, você não tem comunhão com o Pai, porque o Filho se apresentou como o único caminho que nos leva ao Pai. Comunhão simboliza relacionamento, simboliza essa relação que Cristo Jesus promoveu para nós numa mesa espiritual que Deus montou na imagem do seu Filho. Comunhão que um dia havia sido perdida no Éden, mas que foi restaurada em Cristo. Talvez você entrou aqui perdido, porque você ainda não encontrou o único caminho. Talvez você tenha considerado tantas possibilidades, tantas alternativas, tantos caminhos, tantas pessoas, tantas religiões. Talvez você já bateu na porta de muitos lugares, mas hoje você chegou diante do caminho. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo,
se apresentou há 2000 anos, para que hoje você pudesse receber a vida que você talvez não tenha encontrado ainda, porque fora dele verdadeiramente não há. Talvez hoje seja o dia que Jesus está ressignificando muitas coisas no seu caminhar até aqui. Permita que Ele lave os seus pés. Talvez você esteja a uma lavagem de pés de Cristo Jesus, para se encontrar com algo que você esperava encontrar em coisas nessa terra. Talvez você tenha buscado sentido na vida, nas conquistas terrenas, mas existe alguém que foi enviado do céu, e essa é a maior conquista que alguém pode ter. E Ele veio para te tornar puro, para te purificar, para te assentar numa mesa e ter acesso ao Pai. Você é amado, meu irmão. Lembre-se que Ele te amou e amou até o fim. Talvez você não se sinta pronto, talvez você não se sinta digno, mas tudo que você precisa é entregar a Ele a única coisa que Ele quer de você, a si mesmo. Ele não quer as suas boas obras, porque elas não vão te salvar. As suas boas obras são uma consequência daquilo que você recebeu em Cristo Jesus e agora você dá como exemplo ao mundo. Mas para a salvação as obras não são suficientes. Talvez você olhe para si mesmo e fale: pastor, mas é que você não sabe o que eu fiz antes de entrar aqui. Cristo Jesus está tentando te mostrar o que Ele fez para você estar aqui. E Ele entregou a si mesmo. Não é sobre o que você pode fazer para se achegar até Deus, porque uma vida de suor humano não se compara a uma gota do sangue de Jesus. E esse sangue que foi derramado está te purificando agora mesmo, enquanto fé é penetrada no seu coração, como uma dádiva que Deus mesmo está te dando agora, de crer no Filho unigênito dEle. O sacrifício de Jesus foi feito para te purificar, para te limpar, para te trazer para uma posição de justiça, como se o pecado nunca tivesse existido. A justiça diante dos olhos humanos é dar aquilo que merece, aquilo que o outro merece, como olho por olho, dente por dente. Aos olhos de Deus é um cordeiro sem pecado, sem culpa, ter morrido no lugar de culpados, o justo pelos injustos, o santo pelos depravados. Esse é o Evangelho. Essa é a justiça de Deus. Tudo que você precisa é crer e entregar o seu coração. Se coloque de pé no seu lugar.